Como aprender perspectiva no desenho sem ser abduzido pelo desespero? E aí? Vou te mostrar um caminho. Quando pegamos duas linhas retas e nos distanciamos do ponto de partida delas, vemos que ela atinge um ponto de convergência no final dessa trajetória. Isso significa que quanto mais distante, mais convergentes são as linhas. Portanto, para fazer um ponto de fuga, nós temos que entender exatamente isso. Com um ponto de fuga só, as paralelas ficam mais próximas do observador. Então, é como se esse quadrado não sofresse uma alteração pela perspectiva, e sim as laterais. E quando construímos essa cidade, percebemos que temos que pegar o ponto de fuga e imaginar que o observador está olhando pelo mesmo prisma, como se eu estivesse em frente do ponto de fuga. Viram? E quando nós pegamos essa paisagem, temos que imaginar que vamos ver esses seres sendo abduzidos. Podemos imaginar que não estamos olhando a cidade debaixo dela, porque nós estamos vendo este teto desse prédio, este teto desse prédio, portanto estamos um pouco mais elevados, estamos acima, porque o ponto de vista está acima. O que sempre eu falei para os meus alunos é que a linha do horizonte é sempre muito confundida com o nível do olhar. O nível do olho é diferente da linha do horizonte. Aqui onde se esconde o ponto de fuga do cenário é o nível do olhar, diferentemente do seu horizonte na imagem. O horizonte pode estar abaixo ou acima do nível do olhar. Depende da perspectiva que você constrói. Vamos ver esse outro exemplo. Indo por o interior de um apartamento, podemos imaginar dois pontos de fuga. Aqui existe um ponto de fuga chamado obliquidade, ou seja, o que é isso? Ao invés de imaginarmos que o plano não é afetado pela ponto de fuga, aqui nós temos dois pontos de fuga, onde ele é afetado diretamente pelas obliquidades que existem na imagem. Então, essa cama foi produzida por esse ponto de fuga e misturado com esse outro ponto de fuga. Quando eles se cruzam, é que eles formam a parte de cima do plano e a parte lateral do plano. Portanto, o plano da direita é formado pelo ponto de fuga da esquerda. E assim sucessivamente, o ponto da esquerda é formado pelo ponto de fuga da direita. Isso dá uma sensação que estamos dentro do interior. Podemos entender que para fazer este ponto de fuga, precisamos desenhar primeiro a aresta. Essa aresta, ela está na vertical. Todas as arestas estão na vertical. Se a gente considerasse um terceiro ponto de fuga no meio e mais embaixo, essas arestas teriam que seguir esse ponto de fuga mais embaixo. Independente dos professores que ensinam que o ponto de fuga está na linha do horizonte, eu ensino aos meus alunos que o ponto de fuga está no nível do olho do observador. Eu aprendi com Giuseppe Amélio
lendo o livro dele, Perspective Drawing Handbook. Procuro buscar sempre uma maneira nova de ensinar os meus alunos, para que eles me ensinem de volta qual é o ponto de vista deles.